boa noite. Boa noite. Manteiga afirma que corte nos gastos do governo pode atingir seguro-desemprego, auxílio-doença e abonos. A inflação incomoda e já contamina o comércio popular de São Paulo. Aumenta o número de imigrantes paraguaios na capital paulista. Na região do ABC, bandidos se passam por policiais federais para roubar condomínio de luxo. A nova lei dos desmanches já fechou mais de 90 estabelecimentos na capital. E no quadro Cara de São Paulo, a história de Regina Guerreiro, uma das editoras de moda mais importantes do país. Estudo revela que aumentou o número de paraguaios que chegam para morar e trabalhar em São Paulo. O levantamento foi feito pela Missão Paz, entidade que apoia imigrantes recém-chegados na cidade. Dados do consulado do país apontam que há hoje na capital paulista 40 mil paraguaios. Muitos trabalham em oficinas de costuras em um território que por anos vinha sendo ocupado principalmente por bolivianos. No embalo da polca, o grupo divide experiências e a angústia comum aos que vivem num país estrangeiro. O resgate da cultura paraguaia, por meio da dança popular, ajuda a sentir menos distante a terra natal. Luiz chegou faz 4 anos, em busca de emprego e melhores condições. Antes tentou a vida na Argentina, mas a crise por lá acabou indicando um outro caminho. Eu enxergo o Brasil com mais oportunidade por causa da região geográfica. Cerca de 40 mil paraguaios vivem em São Paulo, de acordo com dados oficiais do consulado do país. Metade só chegou por aqui depois de 2005 e principalmente para trabalhar num setor predominantemente ocupado por bolivianos, as oficinas de confecção. Mas hoje, para cada 4 imigrantes vindos da Bolívia, existe um paraguaio também diante da máquina de costura. É o caso de Miguel, que chegou há 5 anos. Com pouco estudo e sem documentos, trabalhou o primeiro ano como clandestino. Ganhava R$200 por mês em jornadas extensas. Trabalhando de 7 da manhã a 9 da noite. Então é um horário muito puxado, né? E cansado. Apesar de ser em uma proporção menor, os paraguaios também estão inseridos no setor há tanto tempo quanto os bolivianos, mas com menos visibilidade. Mostrar esse lado pouco conhecido foi a tarefa desses 2 pesquisadores. Da convivência com a comunidade paraguaia, surgiu o estudo feito para a Missão Paz, da Igreja Católica, que acolhe estrangeiros em dificuldade. Segundo a pesquisa, a expansão das fazendas de soja tem expulsado do campo pequenos agricultores. Eles perdem a perspectiva de inserção de trabalho. Então, eles vão ou para cidades, né, as cidades dentro do Paraguai, ou eles tentam as empreitadas migratórias para fora do país. No caso, a Argentina é o principal destino, depois aparece a Espanha e, em terceiro lugar, o Brasil. Com as crises nesses outros 2 contextos de destino, São Paulo começa a ganhar destaque na década de 2000. A maior parte é de homens, jovens, menos escolarizados que os primeiros imigrantes que chegaram nos anos de 1960. Mesmo assim, ainda levam vantagem. Tanto os migrantes paraguaios quanto os migrantes bolivianos, né, no setor da costura, eles têm mais escolaridade do que os brasileiros que trabalham no setor com costura. Patrícia, que veio pequena com os pais, conta que a comunidade paraguaia ainda tem de enfrentar o estigma da pirataria. Por exemplo, de onde você é? Eu sou paraguaia. Então você é muamba, você é falsa, você é... Ou seja, é o sentido pejorativo do nome do país. Preconceito que, para Mayra, fica pequeno diante da paixão que ela sente pelo país onde quer fincar raízes. Pretendo, sei lá, caçar, morar aqui, ter filhos. Voltar para o Paraguai? Só para visitar. Desde que a lei dos desmanches entrou em vigor, 93 estabelecimentos foram fechados em São Paulo e o número de roubos de carros vem diminuindo nos últimos 4 meses.
Há um ano, Vitor começou a investir na modernização do desmanche da família, que funciona há 40 anos na região de Pirituba. Ele conta que o faturamento triplicou depois das mudanças e que o espaço está mais organizado. Isso aqui era um bolo de sucata, né, na verdade. Hoje a gente procurou fazer a organização, que é a parte de logística. Tem essas prateleiras para a gente poder guardar o carro. Então, quer dizer, antigamente cabia 50 carros no pátio. Hoje a gente usa menos espaço e cabe 100 carros. As adaptações estão de acordo com a nova lei dos desmanches, em vigor desde julho. Segundo as novas regras, todos os estabelecimentos precisam ser credenciados pelo Detran. Outra determinação é que as lojas respeitem a legislação ambiental. Aqui, o piso de concreto impede que fluidos e produtos químicos contaminem o solo. Uma caixa separadora divide o óleo que sai dos automóveis e o armazena em um depósito. Além disso, a água da chuva passou a ser reutilizada. Ajuda muito, quer dizer, uma conta que vinha R$400, R$300, hoje vem na faixa de 50, R$100, né? Todo o resíduo contaminante, não contaminante, coisas que a gente não reaproveita para venda para o consumidor final, a gente manda essas peças para empresas que dão o devido fim para esses resíduos. Outra exigência da nova lei e que talvez dê mais trabalho é a catalogação das peças. Neste caso aqui, são milhares de itens, por exemplo, esses acessórios do painel, até peças maiores e mais importantes como os motores dos veículos. Tudo precisa estar devidamente detalhado e interligado com a central de informações do Detran. As etiquetas trazem dados como o ano de fabricação e a procedência dos materiais. Rastrear as peças é fundamental para detectar, por exemplo, se o carro foi furtado ou roubado. Desde julho, a polícia e o Detran fecharam 93 desmanches irregulares só na capital. Boa parte das peças ilegais vai parar nas lojas. Em março, a polícia fechou 12 delas na região conhecida como Boca das Motos, na rua General Osório, no centro. E o cerco aos ilegais parece estar surtindo efeito. O número de roubos de veículos na cidade caiu 10,5% em setembro desse ano, na comparação com setembro de 2013. Está sendo bom para a gente por isso. Pessoas que não vinham comprar por preconceito, vai poder vir passar a comprar, porque sabe que a gente é pessoas que trabalham de acordo com a lei, né? Estudante morre baleado após passar em frente à pizzaria que estava sendo assaltada. Imagens do circuito de segurança mostram o momento do crime. O caso aconteceu no bairro de Campos Elíseos, no centro da capital, na noite de ontem. 3 pessoas renderam os funcionários de uma pizzaria na rua Conselheiro Nébias e roubaram cerca de R$300. O estudante de 17 anos passava em frente ao estabelecimento quando os assaltantes o puxaram para dentro. Quando tentou fugir, o jovem foi atingido por um tiro no pescoço e morreu. Os assaltantes conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil já está trabalhando na identificação dos criminosos. Em Santo André, no ABC Paulista, bandidos se passam por policiais federais para roubar condomínio de luxo. O grupo, formado por 5 homens, fez um morador do edifício refém quando ele voltava para casa de carro. 4 deles usavam coletes falsos da Polícia Federal e um vestindo terno se identificou na portaria do prédio como delegado para subir com o refém, alegando que precisava cumprir um mandado de busca e apreensão. O porteiro e o síndico acabaram rendidos. A mulher do síndico, que estranhou a movimentação, acionou a polícia militar. Os 5 homens foram presos e responderão por associação criminosa e roubo. Com eles, a PM apreendeu 4 armas, 2 eram falsas. Funcionários de empresas instaladas na região dos Jardins, em São Paulo, preferem deixar os carros nas ruas sob o cuidado de guardadores por causa do alto preço dos estacionamentos. Segundo o sindicato da categoria, uma parceria com a prefeitura poderá profissionalizar os chamados flanelinhas. Avenida Faria Lima, zona sul da cidade. Encontrar um estacionamento por aqui só a preços altíssimos.
Na Praça Buritama, que fica próxima a um dos principais shoppings da região, Reginaldo, mais conhecido como Regis, trabalha sob a confiança dos clientes. Regis mostra a carteirinha oficial de guardador de carro. É uma prestação de serviço. A pessoa chega, deixa a chave e é o seguinte, eu estaciono os carros e depois trago para cá de volta, porque às vezes não tem vaga aqui e tem que deixar muito longe. Ele cuida com o maior carinho do carro de todo mundo, se preocupa. Ótimo trabalho. Antes pagar ele do que pagar estacionamento, que é caríssimo aqui na região. Há 15 anos é assim. O motorista chega, entrega a chave e vai trabalhar. Faz 7 anos que eu deixo o carro com ele e nunca tive problema. Pelo contrário, já tive auxílios. Eu cheguei aqui e o meu pneu estava furado e atrasada, que eu tinha uma reunião, e ele ainda trocou para mim e eu voltei para o escritório. A mensalidade de estacionamentos da região pode chegar a R$ 500. Regis não revela quanto cobra. Não fala valor, é por dia. Eu pago esporádico, não é sempre que eu deixo, tem uma frequência maior, mas quando eu não deixo também ele não me cobra. Desde 1975, a profissão de guardador de carro é regulamentada e, de acordo com o sindicato da categoria, há cerca de 90 mil profissionais desse tipo aqui no estado de São Paulo. Pela legislação, o guardador é responsável por todo objeto deixado no interior do veículo. Pelo menos todos aqui confiam em tudo que acontece e também me responsabilizo por qualquer danos do veículo. Mas não é o que vemos pelas ruas da cidade, principalmente durante grandes eventos. O assessor do Sindicato dos Guardadores de Veículos explica que 10% da verba arrecadada pela Zona Azul pode ser destinada ao sindicato. Passaremos a dar cursos, preparatório para essas pessoas, porque nós teremos áreas específicas para que eles possam exercer as funções. E assim buscaremos junto à municipalidade a orientação, o preparo e até mesmo a identificação desses profissionais. O resultado da negociação pode sair ainda neste ano. A verba também deve ser utilizada para a fiscalização dos flanelinhas. O guardador, ele é uma espécie de ele tem vamos dizer, quase um poder de polícia naquele momento sobre aquele veículo que fica sob sua responsabilidade. Essa é a ideia, de resguardar o bem, o patrimônio. Ora, na via pública, ele vai ser o responsável direto por esse material, por esse bem, vamos dizer assim. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo irá discutir a profissionalização dos flanelinhas nos próximos dias. O deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, será julgado pela Justiça da França por lavagem de dinheiro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o julgamento está previsto para março de 2015. Maluf é acusado de ter usado uma conta bancária francesa para desviar recursos de obras viárias da capital paulista durante sua gestão como prefeito, que foi de 93 a 96. Se condenado, a pena pode ser de até 10 anos de prisão e multa de mais de 2 milhões de reais. A Folha, a assessoria de Maluf, disse que o deputado nega as acusações e que não sabe do agendamento do julgamento. Mensalão petista. Procuradoria-Geral da República envia ao Supremo Tribunal Federal parecer recomendando que o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, cumpra o restante da pena em casa. Condenado a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-parlamentar foi preso em dezembro do ano passado. Atualmente está detido no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, no regime semiaberto. 5 condenados do processo do mensalão petista já obtiveram autorização para ficar em prisão domiciliar. São eles o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genuíno e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares, o ex-deputado Bispo Rodrigues e o ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, Jacinto Lamas. Reconhecida como uma das editoras de moda mais importantes do país, Regina Guerreiro teve passagens por publicações como Vogue e Elle. Agora, com mais de 50 anos de carreira, encara um novo desafio, uma websérie sobre moda. Por tudo isso, Regina é uma personagem que é cara de São Paulo. Modelos e a correria de sempre antes dos desfiles. Mas quando Regina Guerreiro chega, todo mundo para. Uma senhora pequena, discreta, de cabelos curtos e uma pequena bengala. Mas todo mundo para ver ela passar.
E ela carrega uma história com ela, assim, que nenhuma outra pessoa nesse país tem. Tudo que a São Paulo Fashion Week, a principal semana de moda do Brasil, é hoje, é também um pouco por causa dela. A Regina na verdade, é toda a minha história, né? Eu comecei a trabalhar na moda com a Regina. Então foi pelas mãos dela, pelas falas dela, pelo olhar dela, que eu me apaixonei pela moda. Mas quem pensa que ela se envaidece com todo esse oba-oba se engana. Regina Guerreiro gosta mesmo é de ficar tranquila em casa. Aliás, eu acho que os lugares são tão barulhentos porque as pessoas não querem conversar mais, não sabem mais conversar. A língua afiada e o olhar em comum fizeram dela um dos nomes mais respeitados da moda brasileira. Paulistana, de família muito rígida e tradicional, brigou com os pais para fazer jornalismo na Casper Libero. Foi terrível. Eu fui a ovelha negra da família, eles odiaram. Ela queria escrever grandes matérias, mas acabou sem querer na editoria de moda e lá ficou. Eu era mais de texto do que de moda, mas um dia me jogaram no estúdio, e lá estavam os modelos, eu tive que começar a arrumar, odiei amarrar sapato de modelo. Mas um dia eu entendi que a imagem era tão importante quanto a palavra. Eu fiz Caras, eu fiz Estadão, eu fiz Jornal do Brasil, eu fiz Jornal da Tarde, eu fiz Cláudia, eu fiz Vogue, eu fiz Elle. Aos 74 anos, Regina Guerreiro acaba de completar 50 anos de carreira. E ela diz que só sai de casa para prestigiar amigos em ocasiões muito especiais, como o desfile aqui no São Paulo Fashion Week. Mas mesmo de casa, ela continua transmitindo seus conhecimentos de moda e seu jeito agridoce através do mundo virtual. Tá pensando que eu vou falar sobre moda, não é? Errou, queridinha. Não vou, não. Até porque tem gente demais falando sobre isso, não é mesmo? Ui! Regina acaba de lançar a websérie Enjoy. São pequenos episódios onde ela fala sobre moda e comportamento. As edições são gravadas na sala da casa dela e postadas em um canal no YouTube. É gostoso contar coisas, não vou falar que só eu sei, mas enfim, são coisas que eu percorri. O jornalismo de moda era muito diferente. Eu não acredito que exista certo ou errado, nem na moda, nem na vida. Eu estou gostando de fazer esse programa porque eu não estou amarrada em nada. Eu falo o que eu quero, de quem eu quero e como eu quero. Isso é um luxo, né? Ainda mais com a minha idade. Eu já tenho 74 anos. Um privilégio. Amanhã acontece o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil no estado de São Paulo. 4.500.000 doses da vacina serão disponibilizadas para todo o estado. Estarão em funcionamento 5.900 postos de vacinação fixos e volantes que ficarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde. Contra o sarampo, o governo do estado pretende imunizar 2.100.000 crianças, com idades entre 6 meses e 5 anos. Já contra a paralisia infantil, 2.400.000 crianças entre 1 e 5 anos de idade devem ser imunizadas. São Paulo não registra nenhum caso de paralisia infantil desde 1988. Com relação ao sarampo, neste ano, houve o registro de 7 casos importados da doença. A campanha de vacinação acontecerá até o dia 28 deste mês. Mesmo após uma sequência de dias chuvosos, o nível do sistema Cantareira registra nova queda. Desde o dia 31 de outubro, Cantareira registrou pouco mais de 54 milímetros de chuva, mas não foi o suficiente para impedir que o índice diminua. Hoje, o principal sistema de abastecimento de água da Grande São Paulo está em 11,6% de sua capacidade. Os níveis do Alto Tietê e do Guarapiranga também caíram. No Alto Tietê, mesmo com a chuva, o índice foi de 8,6% para 8,5%. Já o sistema Guarapiranga, que não registrou precipitações, foi de 37,1% para 37%. Choveu forte em alguns bairros de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou Moca, Vila Mariana e Ipiranga em estado de atenção para alagamentos.
A chegada de uma frente fria que estava no sul do Brasil deve provocar mais chuva e queda de temperatura neste fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Neste sábado, uma frente fria avança pelo sudeste, causando temporais na região. Pode chover forte em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas o tempo continua firme no norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Já no centro-oeste e norte do país, o sábado terá pancadas de chuva, principalmente à tarde. No nordeste, o tempo não muda, predomínio de sol e calor, com chuva passageira apenas no Maranhão e no litoral. E no sul, só não chove no Rio Grande do Sul. Máximas amanhã de 31 graus em Brasília e de 33 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, sábado terá muitas nuvens com chuva a qualquer momento. Há risco de temporais com rajadas de vento e trovoadas em todas as áreas. No centro-oeste, máxima amanhã de 28 graus em Marília. No norte paulista, máxima de 31 graus em Barretos e de 30 em São Carlos. E não vai dar para aproveitar muito a praia, pois o tempo fica instável com chuva, mas as máximas podem chegar aos 29 graus. Amanhã na capital pode chover a qualquer hora, máxima de 27. No domingo, nublado com garoa e algumas aberturas de sol. A máxima cai para os 23. E a semana começa com sol entre muitas nuvens. Máxima também de 23 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Desmatamento na Amazônia dispara em agosto e setembro. Os dados foram divulgados no site do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, o aumento foi de 122% em relação aos mesmos meses do ano passado. Dados obtidos pelo jornal e que seriam do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que ao todo foram devastados 1.626 quilômetros quadrados de florestas durante o período. À tarde, o IBAMA não confirmou se os números divulgados pelo jornal são mesmo oficiais. O presidente do Instituto, Volney Zanardi, afirmou que a taxa de desmatamento oficial dos meses de agosto, setembro e outubro deve ser divulgada até o fim deste mês. Receita Federal vai abrir na segunda-feira as consultas ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2014, além de lotes residuais de anos anteriores. As consultas vão poder ser feitas a partir das 9 da manhã no site da Receita, pelo telefone 146 ou por aplicativo em smartphones e tablets. Os valores das restituições serão pagos no dia 17. Este é o penúltimo lote deste ano, o próximo será em dezembro. Quem não estiver em um destes dois últimos lotes está automaticamente na malha fina. Ministro da Fazenda, Guido Mantega, admite redução nas despesas da transição para o próximo governo de Dilma Rousseff. Subsídios do BNDES e auxílio-doença devem ser cortados. Mantega admitiu que a troca da equipe econômica será marcada por ajustes e corte de gastos do governo no pagamento de seguro-desemprego, abonos e auxílio-doença. Nós estamos olhando principalmente o lado da despesa e um outro fator que eu não mencionei aqui é que vamos diminuir os subsídios financeiros. Então, isso também é uma redução de despesa. Subsídio financeiro significa você dar um subsídio menor nos empréstimos que são feitos, por exemplo, pelo BNDES. Ele também falou sobre o fator previdenciário. Nesse momento, nós não estamos discutindo o fator previdenciário. Ele não está incluído nesse programa de redução de despesas. Mantega afirmou que o programa de redução de gastos ainda não está pronto, mas muitas mudanças serão feitas este ano. A presidente Dilma já anunciou que Mantega não continuará como ministro da Fazenda na próxima gestão. Inflação oficial perde força em outubro, mas continua acima do teto da meta. Segundo o IBGE, no mês passado, o IPCA ficou em 0,42%, contra 0,57% em setembro. A taxa foi a menor para um mês de outubro desde 2009. No acumulado em 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo acumula alta de 6,59% e voltou a superar o teto da meta estipulada pelo governo federal de 6,5%.
Na capital paulista, a inflação vem atingindo os preços nas lojas e também no mercado de rua, o mercado informal. Nas ruas, os vendedores informais vêm conseguindo driblar a alta de preços e manter as vendas. Com o calor forte, a banca que vende água de coco não fica vazia, mas quem compra reclama. Normalmente era R$2, né? Estourando 3 já geladinho, agora tá R$5. O vendedor que compra no atacado explica que o fornecedor dele também aumentou o preço. Pagava R$1. E agora você paga quanto? R$1,40, tô pagando R$1,40. Aumentou 40%. Aumentou 40%. Aí você tem que repassar isso pro teu consumidor. Tem que vender um pouco mais caro. Vem gelo, vem canudo e vem meu trampo também, né? Que eu tenho que ganhar, né? Situação bem parecida com a da barraca de roupas. A dona da banca diz que a fábrica de confecções aumentou de R$10 para R$15 o custo da camiseta e deu um motivo. Aumentou o tecido. Não tem jeito. A inflação atinge os preços tanto na loja quanto na banca de rua. O vendedor informal ainda se mantém na vantagem de ter menos custos que o comerciante estabelecido. E, teoricamente, tem mais fôlego para manter o nível de vendas. Está estável. À vista do ano passado, está mais ou menos a mesma coisa do ano passado. Não caiu a venda? Não, muito não. Alguma coisa pouca, né? Mas está mais ou menos a mesma coisa. Mas é a inflação dos alimentos a grande vilã. Batendo perna atrás de promoção, Antônio mantém o mesmo preço da quentinha. Só que o cardápio mudou. Carne fora de cogitação. Aumentou muito? Aumentou. Não tem jeito. O jeito foi eliminar a carne? Foi eliminar e trabalhar com produtos em promoção. O frango, coxa, sobrecoxa. Eu tive de voltar ao normal que começou a sobrar marmitex. A produção industrial diminuiu em 6 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE na passagem de agosto para setembro. O recuo, aliás, os recuos mais acentuados foram no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Em São Paulo, a produção industrial caiu 0,7% em setembro. 3 dias após o eleitorado americano expressar nas urnas o descontentamento com a administração Obama, o Departamento de Trabalho divulga que a taxa de desemprego caiu de 5,8%, o menor nível em 6 meses. Em outubro, foram criadas 214 mil vagas de emprego nos Estados Unidos, a grande maioria no setor privado. A taxa oficial de desemprego caiu para 5,8%. O nível de ocupação agora é o mais alto em 5 anos. Os números indicam que as empresas estão otimistas com a perspectiva de que a economia do país vai resistir a uma desaceleração em alguns mercados externos. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Final de semana de jogos pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só faltam 6 rodadas para terminar o campeonato, né, Celso? Pois é, Gabriel, o campeonato chega à reta final e ainda briga pelo título, por vaga na Libertadores e para escapar do rebaixamento. 3 partidas já acontecem amanhã. Às 7h30 no Pacaembu, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. No mesmo horário, o Coritiba enfrenta o Fluminense no Couto Pereira. Às 9 horas tem Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No domingo, 4 jogos começam às 5 horas. Sport e Flamengo jogam na Arena Pernambuco. O Vitória encara o São Paulo no Barradão. Grêmio e Internacional fazem o clássico gaúcho na Arena do Grêmio. E no duelo entre os catarinenses, o Figueirense recebe o Chapecoense no Orlando Scarpelli. Fechando a rodada, às 7h30 jogam Corinthians e Santos na Arena em Itaquera, o líder Cruzeiro encara o Criciúma no Mineirão e no Serra Dourada tem Goiás e Bahia. Ô Celso, no clássico Santos e Corinthians, o Santos já não tem muita pretensão no campeonato. Agora o Corinthians, se quiser pelo menos uma vaga na Libertadores, tem que vencer, né? É verdade. Se o Santos talvez tivesse conseguido uma vaga na final da Copa do Brasil, talvez tivesse uma motivação diferente do que existe hoje. O Santos, na verdade, está de ressaca, essa é a realidade. E ainda não tem o Robinho, que, convenhamos, é um dos melhores jogadores do time, embora não viva um momento excepcional. E o Corinthians, por outro lado,
além de jogar em casa, tem o Guerreiro, que é a referência ofensiva e é o melhor jogador do time na temporada. Então, como o Corinthians tem como objetivo, tem a Libertadores muito mais próxima que o Santos, joga em casa com o apoio da torcida, para mim tem um certo favoritismo nesse confronto. Guerreiro que falou esses dias que pode estar havendo uma perseguição da STJD contra o Corinthians, contra ele, né? Isso na verdade já foi levantado até por dirigentes do Corinthians, o próprio Mano também tem reclamado muito das arbitragens, mas o Guerreiro tem que se preocupar em jogar bola, isso é o que ele precisa fazer. Todo mundo insatisfeito com a STJD. Definidos os confrontos das semifinais da Copa Sul-Americana. De um lado da chave, temos São Paulo enfrentando o Atlético Nacional da Colômbia. Do outro, o superclássico River Plate e Boca Juniors. Os times argentinos foram os últimos a se classificar. O River eliminou o Estudiantes, enquanto o Boca goleou o Cerro no Paraguai. Veja os gols. Depois de ter vencido o jogo de ida por 1-0, Boca Juniors visitou o Cerro Porteño e abriu o placar logo aos 9 minutos com Cagliari, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Guiza de carrinho deixou tudo igual no Paraguai. Na etapa final, só deu Boca. Chaves, aos 21, colocou o time argentino de novo em vantagem. 7 minutos depois, Liotti driblou o goleiro e fez o terceiro. E para definir a vitória e a classificação argentina, Chaves, outra vez, marcou mais um. Final, Boca 4, Cerro Porteño 1. Na semifinal, o adversário será o River Plate, promessa de um jogaço. E ao contrário de outros anos, uma semifinal da Sul-Americana com times de expressão, né? River, São Paulo, Boca e o Nacional. Sem falar que River e Boca, até mesmo em qualquer amistoso, chama atenção. Não por acaso é chamado de superclássico. Um Boca que está... é aquele Boca de outros anos. E o River talvez seja o melhor time desde que caiu para a segunda divisão, passou aquele vexame na Argentina. Aliás, é o grande favorito para a conquista dessa Copa Sul-Americana, promessa de grandes jogos. Agora a seleção brasileira. O técnico Dunga alterou a lista de convocados para os amistosos contra Turquia e Áustria nos dias 12 e 19 deste mês. O meia Rômulo, do Spartak Moscou, sofreu uma lesão e foi cortado das partidas. Por lugar dele, o treinador chamou o Fred, do Shakhtar Donetsk. Revelado pelo Internacional, o atleta de apenas 21 anos atua na Ucrânia desde o ano passado. Fórmula 1, nos primeiros treinos para o GP de Interlagos, Nico Rosberg fica na frente de Lewis Hamilton. O britânico é o principal rival do alemão na competição e está 24 pontos à frente na tabela. Rosberg da Mercedes foi o mais rápido e foi seguido de perto pelo companheiro de equipe Lewis Hamilton aqui em São Paulo. O espanhol Fernando Alonso da Ferrari, que havia ficado em quarto lugar no treino que aconteceu de manhã, ficou na 7ª posição por causa do início de incêndio em seu carro. O brasileiro Felipe Massa, que corre pela Williams, conquistou o 6º melhor tempo. Amanhã, às 11 da manhã, acontece o 3º treino livre. O treino classificatório tem início às 2 da tarde e a corrida será no domingo, também às 2 da tarde. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeita a denúncia do Ministério Público contra o atacante Adriano por associação ao tráfico de drogas e falsidade ideológica. Na terça-feira, o Ministério Público denunciou o atacante solicitando o passaporte dele, que o passaporte ficasse retido até que o caso fosse julgado, já que ele estava em negociação com o Le Havre, da 2ª Divisão do futebol francês. Mas a juíza Maria Tereza Donati, da 29ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, recusou a denúncia alegando que não havia no inquérito policial provas de que a moto comprada por Adriano seria mesmo um presente a traficantes. A juíza acrescentou que não há provas também que comprovem falsidade ideológica. O Ministério Público deve recorrer da decisão. Portanto, num primeiro momento, caminho livre para ele jogar no futebol francês. Valeu, Celso. Boa noite. Tchau, bom final de Até semana. segunda-feira. Obrigado. Estela, com você? Acervo de obras de arte e antiguidades de Margarida Polack Lara, conhecida como a primeira-dama do turf brasileiro, vai a leilão em São Paulo. Entre as mais de 500 peças estão objetos da família real portuguesa. O faqueiro de prata traz a coroa e as iniciais de Dom Pedro II. De acordo com o colecionador e estudioso de antiguidades, o conjunto pertenceu ao imperador. Esse faqueiro, ele é de prata portuguesa e pertenceu a Dom Pedro II, do uso particular dele. Ele também nos mostra as condecorações que eram dadas pelos reis a nobres e famílias importantes.
Algumas possuem certificados, já outras apenas são identificadas pelas características, como materiais nobres e até brilhantes. Como é que a gente sabe que essas peças são autênticas? Não, pela própria qualidade da peça. Então, normalmente elas são feitas de ouro, prata ou prata revestida. E existiam casas especializadas. Existem documentos registrando a maior parte dessas condecorações. Um dos objetos mais preciosos é de papel, também identificado pelas características. O selo é da coroa portuguesa. As dobras são características das correspondências da época e a assinatura de Dom João VI. No texto de 1801, ele avisa a um primo que o filho mais velho, Dom Antônio, morreu. Dom Antônio falecendo, ele acaba dando a hierarquia a Dom Pedro, que seria o nosso Dom Pedro I. E com isto a gente pode verificar que, se não tivesse ocorrido a morte de Dom Antônio, os fatos seriam outros na história. Então nós teríamos o quê? Não seria Pedro I, o Brasil continuaria colônia. Entre as mais de 500 peças ainda há porcelanas chinesas e europeias, quadros de Anita Malfatti, gravuras russas, um cofre do século XV com uma fechadura secreta, uma arma usada na Guerra do Paraguai e que também tem o brasão e a assinatura real. A coleção vai ficar em exposição até domingo. A partir de segunda-feira, tudo que está aqui vai a leilão. As peças pertenceram à dona Margarida Polack Lara. Ela era criadora de cavalos de raça, considerada a primeira-dama do turf brasileiro. Morreu no ano passado, aos 107 anos. Por segurança, o valor do lance mínimo de cada peça não será divulgado. O único herdeiro, um sobrinho, decidiu realizar o leilão. Segundo o leiloeiro, é uma maneira que a família encontrou de preservar as peças. Vai haver uma divergência dessas peças para diversas coleções e elas serão preservadas, porque o colecionador é responsável pela manutenção de grande parte da história do Brasil. E a dona Margarida era uma dessas colecionadoras. A exposição das peças acontece até domingo, das 2 horas da tarde às 9 da noite, na Galeria Sérgio Caribé. O leilão será nos dias 10, 11 e 12 de novembro. A partir das 8h30 da noite, a entrada é franca. E o temporal que atingiu São Paulo hoje à tarde derrubou uma árvore na região da Aclimação. 2 carros foram atingidos, um que estava estacionado e outro que passava pela rua. Apesar do susto, o motorista e um passageiro não ficaram feridos. Os bombeiros isolaram a região porque a queda também atingiu a rede elétrica. A rua deve ficar interditada até a companhia de energia consertar a fiação. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O mega-star das artes visuais mundiais, Damien Hirst, abre mostra em São Paulo amanhã para convidados e na terça para o público, na Galeria White Cube, nos arredores do Ibirapuera. Não é a primeira vez que obras suas vêm ao Brasil. A Bienal de São Paulo já mostrou algumas das séries mais famosas, como Os Animais no Formol e Pinturas com Borboletas, quando expôs a coleção Astrup de Oslo em 2010. Mas esta é, sim, sua primeira individual no Brasil. Portanto, a expectativa é grande. Ele traz 17 trabalhos inéditos, reunidos sob o título Black Scalpel Cityscapes. Em tela sob fundo preto, Hirst agrupa instrumentos cirúrgicos para criar visões aéreas de cidades como São Paulo, Washington, Moscou e Nova York. As obras fazem referência ao procedimento militar moderno conhecido como ataque cirúrgico. A semana também é agitada por 2 feiras de arte e design. Uma é a Parte, dedicada à arte contemporânea acessível. Essa 4ª edição fica até domingo no subsolo do Paço das Artes, na cidade universitária. A curadora Olívia Yassudo reuniu obras de mais de 40 galerias e escritórios de arte de vários estados brasileiros. A novidade são algumas galerias latino-americanas e uma de Miami. E no Jockey Club de São Paulo está em cartaz a 2ª edição da feira Made, Mercado, Arte, Design,
com curadoria de Valdir Jatobá, direção de Kátia Avilés e parceria com a Casa Cor. Pelo segundo ano consecutivo, o evento reúne recentes criações do design, tanto de nomes consagrados no mundo, como de jovens talentos brasileiros, atuantes num mercado que se mostra crescente pela demanda, pelo design de qualidade, pelas edições limitadas ou pelas peças únicas e autorais. Destaque para a mostra e cenografia em homenagem a Lina Bobardi e as presenças internacionais de Michael Young, Sou Fujimoto, Jason Klimoski e Bethan Laura Wood. Boa noite. A seguir, forças palestinas e israelenses voltam a se enfrentar. E celebração na Alemanha. O país celebra os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Voltamos a falar da chuva em São Paulo. Por volta das 6h45 da tarde, 3 homens foram atingidos pela descarga elétrica de um raio em uma área verde localizada na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, no bairro do Belém, na Zona Leste. De acordo com os bombeiros, as vítimas tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidas no local e transferidas para um hospital. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente não sabe quase nada do que deve ser o novo governo da presidente Dilma Rousseff na economia. Mas a presidente e alguns auxiliares mais próximos têm tentado dar sinais de que alguma coisa vai mudar. Até agora, o governo tem sugerido que o governo vai gastar menos ou vai tentar recuperar a receita. Como vai fazer isso? A primeira dica mais concreta veio com um pequeno aumento do preço dos combustíveis, da gasolina e do diesel. O reajuste melhora a saúde da Petrobras, a maior empresa do Brasil, a maior pagadora de impostos do Brasil, entre outros efeitos desse aumento. Mas pinga mais um dinheirinho nos cofres do governo por causa dos impostos. Na entrevista que deu ontem, a presidente disse que pretende mexer em algumas despesas sociais, que estão exageradas ou esquisitamente exageradas, como os gastos com seguro-desemprego, que aumentaram muito mesmo com o país tendo a menor taxa de desemprego em décadas. A presidente mencionou também que pretende mexer nas pensões por morte e no auxílio-doença, de quem está de licença pelo INSS. Não quer dizer que vai cortar tudo isso, mas que vai olhar por que esses gastos cresceram tanto. Outra despesa que o governo pretende diminuir é a dos subsídios para grandes empresas. O que é isso? Um grande banco do governo, o BNDES, empresta dinheiro a juro muito abaixo do custo de mercado para grandes empresas. Grande parte desse dinheiro emprestado veio do governo, que faz dívida. Pega dinheiro emprestado a custo alto para, enfim, emprestar a custo baixo para grandes empresas. A ideia era de incentivar o aumento do investimento em novos negócios. Mas o investimento não veio e o custo, pago por todos nós, foi alto. Dada a pindaíba do governo, essas reduções de gastos serão insuficientes. Talvez o governo de Dilma Rousseff tenha de aumentar algum imposto. Nada disso está decidido. Mas a presidente reconheceu, pelo menos em parte, que o governo não pode continuar a gastar como gastou no primeiro mandato. Aliás, gastou em parte sem resultado, pois a economia parou de crescer este ano. Boa noite. A Alemanha celebra os 25 anos da queda do Muro de Berlim. As comemorações acontecem durante todo o fim de semana. 8.000 balões luminosos celebram a data histórica. A instalação chamada Fronteira da Luz recria o muro que dividiu a Alemanha por 28 anos, de 1961 a 1989. 8.000 balões de luz marcam o caminho original do muro por 15 quilômetros. Pavilhões com informações e monitores com imagens históricas foram colocados em vários pontos. A instalação do artista Christopher Bauder e do cineasta Mark Bauder ficará nas ruas até domingo. O ponto alto da comemoração dos 25 anos da queda do muro será na noite de domingo no portão de Brandemburgo. Ao som de orquestra, os balões da liberdade vão ser soltos no céu de Berlim. Agora à noite, o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev abriu as comemorações com uma visita ao local onde ficava o posto militar entre as Alemanhas Oriental e Ocidental, chamado de Checkpoint Charlie. Gorbachev recentemente advertiu líderes ocidentais e o presidente russo Vladimir Putin sobre o perigo de jogar o mundo numa nova versão da Guerra Fria, que ele ajudou a encerrar há 25 anos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Pesquisas mostram que educação de qualidade está entre os principais anseios dos brasileiros. E esse é nosso assunto na entrevista de hoje com a socióloga, especialista em educação, Maria Helena Guimarães de Castro, com densa atuação na vida pública brasileira, tendo sido secretária de Estado de Governos de São Paulo em diversas pastas, dentre elas a educação. Muito obrigada por estar conosco. Novo governo, mesmo sendo reeleição, a mesma presidente, traz aí um clima de expectativa. E em relação à educação, exatamente porque o cidadão apresentou que esse era um grande anseio, a qualificação da educação, a primeira pergunta é o seu nível de esperança, considerando os indicadores da economia que não estão nada promissores. Bom, o meu nível de expectativa, Maria Lídia, primeiro, obrigada por estar aqui, boa noite a todos os telespectadores, mas o meu nível de expectativa, acho que de uma grande parte dos educadores brasileiros, não é bom, né? Primeiro porque os indicadores educacionais dos últimos 4, 5 anos não são bons, né? Nós temos visto que o ensino médio, por exemplo, é um buraco, né? Tem até uma pesquisa agora de alunos da Fundação Getúlio Vargas que se referem ao mapa do buraco, o buraco da educação brasileira, né? E de fato é muito triste verificar que neste ano foi o primeiro ano que os alunos no final do ensino fundamental e do ensino médio não atingiram a meta definida pelo próprio Ministério da Educação. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Isso para o Brasil como um todo. Alguns estados melhoraram um pouco, mas na média o resultado foi ruim. E tem ainda, no caso do ensino médio... Mas de qualificação ou de desinteresse, por isso mesmo, uma evasão tão grande nesse estágio da educação? Não, no caso do ensino fundamental, o problema é baixa qualidade. Quer dizer, os professores não são devidamente valorizados, as carreiras não são atraentes, faltam salários atrativos para o início da carreira para atrair os melhores alunos, né? Quem quer ser professor, né? Quer dizer, a carreira não é estimulante para o jovem que quer iniciar a sua carreira profissional, né? Então, nós temos um problema aí com o professor e nós sabemos que professor, de todos os fatores, é o mais importante para a melhoria da qualidade. E, em segundo lugar, de modo geral no Brasil, nós temos um problema de falta de qualidade, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Isso as pesquisas estão mostrando. Os alunos estão melhorando o aprendizado nos anos iniciais, o antigo primário, e nos anos finais, o antigo ginásio, eles não estão aprendendo o que precisariam. E isso se deve a problemas da infraestrutura das escolas, né? Por exemplo, na região Nordeste, a grande maioria das escolas não tem a infraestrutura mínima adequada, faltam professores, os professores não têm salários atraentes no começo da carreira, né? E depois, no ensino médio, a situação é mais grave, porque nós temos ainda 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos fora da escola. E o que é que pode ou deve ser promovido de imediato para a sedução do jovem? Jovem, ele tem aquele ideal de vida em todos os sentidos, para que ele goste da escola, para que ele respeite o professor, para que ele queira aprender e compreenda que é só através da escola que ele vai ter uma qualificação de vida também, né? O que pode ser feito para esse convencimento? Para isso, há hoje um grande debate sobre o currículo, porque, na verdade, nós temos um problema no currículo da escola, especialmente de ensino médio, que torna a escola totalmente chata para o jovem. O jovem ele não tem motivação para ir à escola, para ficar, permanecer, para aprender, ele não tem motivação. O currículo é fragmentado, desinteressante, desconectado da vida cotidiana dele. As pessoas costumam dizer que hoje nós temos uma escola do século XIX com currículo do século XX para
enfrentar e para trazer as crianças do século XXI. Quer dizer, são crianças que estão conectadas em redes sociais, né, na internet, vão para lan house, todo mundo está interagindo. Em todos os segmentos sociais. Em todos os segmentos sociais. Você vai, assim, em todas as populações, nas comunidades, né? É impressionante como os jovens estão ativos, participando ativamente. Aí a escola é aquela coisa monótona, desconectada. Então, mudar o currículo do ensino médio e melhorar a escola, tornar a escola mais atraente é algo inadiável e isso não está acontecendo. E o governo federal tem um papel importante na coordenação dessa política, né? Na reinvenção da escola brasileira, principalmente a escola de ensino médio que está completamente por fora. E mais um problema que eu vejo é o problema da qualificação profissional. Tem um programa hoje que é o Pronatec, que segundo o governo federal, a própria presidente Dilma tem dito que são 8 milhões de alunos, os dados não são esses, mas nós não temos informação adequada sobre o Pronatec. Nós não sabemos de fato quantos estão cursando, quantos estão concluindo e se esses alunos que estão concluindo, de fato, estão se integrando ao mercado de trabalho. Ninguém sabe. Saindo capacitados. Está sendo capacitados, porque eles falam de 8 milhões de alunos, o site do MEC informa 6 milhões e 300. Né? Desses 6 milhões e 300, só, digamos assim, menos de um terço, um quarto desses alunos é que estão em cursos técnicos de qualificação para o trabalho. Os outros estão em cursos de formação continuada. Mas nós não temos a informação adequada, estamos pedindo ao Ministério da Educação essas informações e ainda não conseguimos tê-las para, de fato, ter uma avaliação melhor. Para encerrar rapidamente, e nós, porque não tocamos, e acho que é impossível não tocar, a educação infantil. Se falou muito em creche, mas a pré-escola, aquela fase que a criança já não é o bebê, já saiu da escola, mas não está ainda no ensino fundamental. Um investimento nesse sentido é fundamental ou dá para esperar? Não dá para esperar. Na minha opinião, o mais importante hoje para nós diminuirmos as desigualdades futuras na educação brasileira, né? Eu recentemente estive em Harvard participando de um seminário sobre educação infantil e a educação infantil hoje no mundo inteiro é entendida como a etapa mais importante para diminuir as desigualdades, para oferecer as mesmas oportunidades para todas as crianças, independente da renda da família, independente da escolaridade da mãe. Então, a educação infantil é mais importante, não é só construir creche. A creche é um dos fatores. É importante ter uma política pública de orientação aos pais, de integração das ações e de formação de educadores para que eles, de fato, saibam como orientar as famílias e as crianças para que elas cheguem ao ensino fundamental com os conhecimentos para que possam entrar no primeiro ano com o mesmo vocabulário. Só um dado que eu vou te dar que é impressionante. Uma criança que frequenta a pré-escola, ela chega no primeiro ano com um domínio de vocabulário de pelo menos 8.500 palavras. A criança que não frequenta a pré-escola, ela chega no primeiro ano com menos de 3.500 palavras no seu vocabulário. Portanto, essa criança vai ter muito mais dificuldade para ser alfabetizada. Imensa desvantagem. Totalmente. Muito obrigada, Maria Helena. Obrigada a você, Muito obrigada Maria pelos seus esclarecimentos e a presidente Dilma está aí com um desafio e tanto. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Palestinos e forças de segurança israelenses voltam a entrar em confronto em Jerusalém e na Cisjordânia. Os maiores confrontos aconteceram no posto de travessia que separa Ramala de Jerusalém. Em Jerusalém Oriental, a violência explodiu depois das orações muçulmanas da sexta-feira. A revolta tem se concentrado no local conhecido pelos muçulmanos como Esplanada das Mesquitas e pelos judeus como Monte do Templo. Assim como o governo, a maioria das autoridades religiosas judaicas proíbe que judeus pisem na área, considerada sagrada porque ali ficava o Templo de Salomão. Mas nas últimas semanas, religiosos de ultradireita
direita exigem acesso à área. Um destes ativistas foi baleado por um palestino e Israel fechou totalmente as passagens por um dia. Hoje, o rabino-chefe dos sefaraditas criticou os rabinos que permitem a ida de ativistas ao Monte do Templo para provocar os muçulmanos. E morreu uma segunda pessoa atropelada anteontem por um palestino, em uma estação do metrô de superfície. A vítima era uma estudante de 17 anos. Agora são 4 as vítimas fatais em 2 ataques palestinos com carros. O clima já é de Natal na Europa. Ruas e lojas de várias capitais estão iluminadas para as festas. A tradicional iluminação da Oxford Street de Londres foi inaugurada ontem à noite. São 750 mil lâmpadas de LED que fazem um ambiente natalino de uma das ruas de comércio mais famosas da cidade. Em Paris, a primeira atração está na loja de departamentos Printemps. A grife britânica Burberry inaugurou a decoração chamada de A Jornada Mágica do Natal. 11 vitrines interativas contam a história de um menino e seu urso de pelúcia que viajam da sede da grife em Londres para a loja de departamentos na capital francesa. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Manteiga afirma que corte nos gastos do governo pode atingir seguro-desemprego, auxílio-doença e abonos. A inflação incomoda e já contamina o comércio popular de São Paulo. Aumenta o número de imigrantes paraguaios na capital paulista. Na região do ABC, bandidos se passam por policiais federais para roubar condomínio de luxo. A nova lei do desmanches já fechou mais de 90 estabelecimentos na capital. E no quadro Cara de São Paulo, você conheceu a história de Regina Guerreiro, uma das editoras de moda mais importantes do país. E a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um bom fim de semana. Nós voltaremos neste sábado às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Saiba como vivem os jovens da Brasilândia na estreia de Extremos da Cidade, hoje, 11h30 da noite.